Minha condição era tal que não conseguia controlar voluntariamente meus pensamentos. Fiquei cheio de raiva e só o desejo de vingança me deu força e moderação. Reprimiu meus sentimentos e me permitiu ficar calmo e calculista em momentos em que, de outra forma, teria me abandonado ao delírio e à morte. A minha primeira decisão foi deixar Genebra para sempre. Meus infortúnios me fizeram odiar o país que tanto amei quando fui feliz e amado. Peguei uma quantia significativa de dinheiro e algumas joias que pertenceram à minha mãe e fui embora. E aqui começou uma perseguição que só terminará com a minha morte. Viajei por uma parte imensa do mundo e sofri todas as dificuldades que os viajantes em desertos e terras selvagens geralmente enfrentam. Mal sei como sobrevivi. Muitas vezes fiquei deitado na areia, rezando para que a morte viesse sobre mim. Mas o desejo de vingança me manteve vivo. Eu não ousei morrer se meu inimigo ainda estivesse vivo. Ao sair de Genebra, minha primeira tarefa foi encontrar alguma pista que me permitisse seguir os passos do meu infame inimigo. Mas fiquei desorientado e caminhei muitas horas pela cidade, pensando em que direção tomar. Quando o crepúsculo começou a cair, encontrei-me no cemitério, onde William, Elizabeth e meu pai descansavam. Entrei e me aproximei de seus túmulos. O silêncio reinou, perturbado apenas pelo murmúrio das folhas que o vento agitava suavemente. Era quase noite e a cena teria parecido solene e comovente, mesmo para um observador externo. Os espíritos dos meus falecidos pareciam me cercar, lançando uma sombra invisível, mas palpável, em volta da minha cabeça. A tristeza profunda que esta cena inicialmente provocou em mim, logo deu lugar à raiva e ao desespero. Eles estavam mortos, mas eu vivia. Seu assassino também sobreviveu, e para aniquilá-lo, tive que continuar minha tediosa existência. Ajoelhado na grama, beijei a terra e com lábios trêmulos gritei: pela terra sangrada em que estou prostrado, pelos espíritos que me cercam, pela dor profunda e eterna que sinto, por ti, ó noite, e pelos fantasmas que te habitam. Juro perseguir aquele demônio que causou esses infortúnios, até que um dos dois sucumba em uma luta até a morte. Por este fim, preservarei a minha vida. Para executar esta vingança cara, verei o sol novamente e pisarei a grama verde, tudo que de outra forma prescindiria para sempre. E eu conjuro vocês, espíritos dos mortos, e vocês, administradores errantes da vingança, para me ajudarem e guiarem em minha tarefa, que o maldito monstro infernal beba do cálice da angústia e sinta o mesmo desespero que agora me atormenta. Eu havia começado o juramento em tom solene e com um fervor que me fez pensar que os espíritos dos meus parentes assassinados estavam ouvindo e aprovando minha devoção. Mas assim que terminei, as fúrias tomaram conta de mim e a raiva afogou minhas palavras. Da profunda quietude da noite, uma risada estrondosa e diabólica veio até mim. Tocou em meus ouvidos longa e dolorosamente. As montanhas ecoaram de volta para mim e senti que o inferno me cercava, zombando e rindo de mim. Naquele momento, se isso não significasse que meu juramento foi ouvido e que a vingança me esperava, eu teria me deixado dominar pelo frenesi e encerrado minha miserável existência. As risadas cessaram e uma voz familiar e odiada sussurrou claramente perto do meu ouvido. Estou satisfeito, criatura miserável. Você decidiu viver e isso me satisfaz. Corri em direção ao local de onde vinha o som, mas aquele demônio me escapou.
De repente, a lua apareceu, iluminando sua silhueta horrenda e deformada, que recuava com velocidade sobrenatural. Eu o persegui, e há vários meses esse tem sido meu objetivo. Seguindo uma trilha vaga, atravessei o curso do Ródano, mas em vão, até chegar às águas azuis do Mediterrâneo. Coincidentemente, uma noite, vi como um infame ser abordou e se escondeu em um navio com destino ao Mar Negro. Naveguei no mesmo barco, mas ele escapou não sei como. Embora ele continuasse a me evitar, segui seus passos pelas estepes da Tartária e da Rússia. Às vezes, os camponeses, assustados com sua aparência horrenda, informavam-me sobre o rumo que ele havia tomado. Outras vezes, ele próprio, com medo de que, se eu perdesse toda a esperança, me desesperasse e morresse, deixava atrás de si alguma pista para me guiar. Quando a neve caiu, encontrei a pegada do seu pé gigante na planície. Para você que está começando a vida, que desconhece o sofrimento e a dor, é impossível saber o que sofri e ainda sofro. O frio, a fome e o cansaço foram os males menores que tive de suportar. Um demônio me amaldiçoou e carrego o inferno dentro de mim. Contudo, algum bom espírito seguiu e dirigiu meus passos, e de repente me libertei de dificuldades aparentemente intransponíveis. Às vezes, quando vencido pela fome, já estava exausto, encontrava no deserto uma refeição restauradora, que me restaurava as energias e me dava logo fôlego. Eram alimentos grosseiros, do tipo que os camponeses da região comiam, mas não duvido que ali tenha sido depositado pelo espírito que invocara a minha ajuda. Muitas vezes, quando tudo estava seco, o céu estava limpo e eu tinha sede, aparecia no céu uma pequena nuvem que, depois de deixar cair algumas gotas para me reavivar, desaparecia. Quando podia, seguia o curso dos rios, mas a infame monstruosidade costumava evitá-los, por serem os locais mais povoados pelos habitantes do país. Em locais onde encontrei poucos seres humanos, me alimentei dos animais silvestres que cruzavam meu caminho. Eu tinha dinheiro e ganhei a simpatia dos camponeses, distribuindo entre aqueles que me permitiram o uso do seu fogo e utensílios de cozinha. A caça, depois de separar a porção que era destinada à minha alimentação e havia sobrado. Esta vida me enojava e só quando dormia é que experimentei alguma alegria, abençoado sonho. Muitas vezes, encontrando-me no limite da minha angústia, deitava-me para dormir e os sonhos davam-me a ilusão de felicidade. Os espíritos que me vigiavam proporcionaram-me estes momentos, ou melhor, estas horas de felicidade, para que eu pudesse reter forças suficientes para continuar minha peregrinação. Se não fosse por esse descanso, eu teria sucumbido à minha angústia. Durante o dia, fui sustentado e encorajado pela perspectiva da noite, pois em meus sonhos via meus parentes, minha esposa e meu amado país. Voltei a ver o rosto bondoso de meu pai, ouvi a voz cristalina de Elizabeth e encontrei Clerval, cheio de saúde e juventude. Muitas vezes cansado de uma caminhada exaustiva, tentei me convencer enquanto caminhava de que estava sonhando e que quando a noite chegasse, acordaria para a realidade nos braços de meus entes queridos. Que afeto pungente eu sentia por eles, como me agarrei às suas queridas silhuetas, quando às vezes me visitavam, mesmo quando eu estava acordado, e tentava me convencer de que ainda estavam vivos. Naqueles momentos, a vingança que corroía meu coração diminuiu, e continuei meu caminho rumo à destruição daquele demônio, mais do que um dever imposto pelo céu, como um impulso mecânico de um poder do qual eu estava inconsciente.
como um árduo desejo do meu espírito. Não conheço os sentimentos daquele que eu estava perseguindo. Às vezes, ele deixava coisas escritas em troncos de árvores ou esculpidas em pedras, o que me guiava ou alimentava minha raiva. O meu reinado ainda não terminou. Foram estas as palavras que se leram numa das inscrições. Você continua vivendo e meu poder é total. Me siga, vou para o norte, em busca das neves eternas, onde vocês sofrerão o tormento do frio e do gelo, aos quais sou insensível. Se você me seguir de perto, encontrará uma lebre morta, não muito longe daqui. Coma e se recupere. Avante, inimigo! Ainda temos que lutar pelas nossas vidas, mas até então, longas horas de sofrimento esperam por você. Demônio zombeteiro, mais uma vez juro vingar-me. Mais uma vez eu te condeno, criatura miserável, a se atormentar até a morte. Nunca desistirei da minha busca, até que um de nós morra. E então, com que alegria me juntarei a Elizabeth e aqueles que já me preparam a recompensa por minhas labutas e sombria perseguição. À medida que seguia para o norte, a neve aumentava e o frio era tão intenso que mal podia ser suportado. Os camponeses permaneciam trancados nas suas cabanas e apenas alguns dos mais fortes se aventuravam a sair em busca dos animais que a fome expulsava das suas tocas. Os rios congelaram e, sem conseguir pescar, fiquei privado do meu principal alimento. A vitória do meu inimigo foi consolidada, então as minhas dificuldades aumentaram. Outra inscrição que ele me deixou dizia: prepare-se, seus sofrimentos apenas começaram. Cubra-se com peles e abasteça-se, pois em breve iniciaremos uma etapa em que suas desgraças satisfarão meu ódio eterno. Essas palavras zombeteiras reavivaram minha coragem e perseverança. Decidi não falhar na minha resolução e, invocando a ajuda dos céus, continuei com um zelo incansável, atravessando aquela região desértica, até que ao longe apareceu o oceano, último limite do horizonte. Quão diferente dos mares azuis do sul, coberto de gelo, só se diferenciava da terra pela maior desolação e desigualdade. Os gregos choraram de emoção ao avistar o Mediterrâneo, desde as colinas da Ásia, e celebraram com entusiasmo o fim das suas vicissitudes. Eu não chorei, mas ajoelhei-me e, com o coração transbordante, agradeci meu ânimo por ter me guiado em segurança até o lugar onde eu esperava, apesar da zombaria do meu inimigo, poder enfrentá-lo. Há algumas semanas, consegui um trenó e alguns cães que me permitiram atravessar a neve em grande velocidade. Não sabia se aquele ser infame gozava da mesma vantagem que eu, mas vi que, assim como antes, perdia terreno, agora me aproximava dele. Tanto que, quando avistei o oceano, estava apenas um dia à frente e esperava poder alcançá-lo antes de chegar à costa. Com coragem renovada, continuei a minha corrida e, ao fim de 2 dias, cheguei a uma miserável aldeia costeira. Perguntei aos habitantes sobre aquele vilão e eles me deram informações preciosas. Um monstro gigantesco, disseram, havia chegado na noite anterior, armado com uma espingarda e várias pistolas, fazendo fugir os habitantes de uma cabana solitária, assustados com sua aparência horrível. Ele roubou as provisões para o inverno e colocou-as num trenó, ao qual amarrou vários cães treinados, que também roubou. Naquela mesma noite, e para alívio daquelas pessoas assustadas, ele havia retomado a viagem sobre o oceano congelado, em direção a um ponto onde não havia terra. Eles presumiram que logo
seria destruído por uma das avalanches que frequentemente se abriam no gelo ou que morreria de frio. Ao ouvir isso, sofri um ataque momentâneo de desespero. Ele conseguiu escapar de mim e devo agora empreender uma viagem perigosa e interminável através das montanhas geladas do oceano, sob os rigores de um frio que poucos nativos poderiam suportar e ao qual eu, um nativo de uma terra quente e ensolarada, não poderia resistir. Mas ao pensar naquela monstruosidade, vivendo e vencendo, minha raiva e desejo de vingança surgiram novamente, e como uma avalanche poderosa, varreram meus outros sentimentos. Após um breve descanso, durante o qual os espíritos dos meus mortos me visitaram e me incentivaram à vingança, preparei-me para a viagem. Troquei o trenó terrestre por um adequado às irregularidades do oceano congelado, e depois de adquirir uma boa quantidade de provisões, deixei o continente para trás. Não consigo calcular os dias que se passaram desde então, mas sofri torturas que, se não fosse o sentimento eterno de justa retribuição que inflama meu coração, nada poderia ter me feito sofrer. Imensas e íngremes montanhas de gelo frequentemente bloqueavam meu caminho, e muitas vezes ouvi o rugido ameaçador de um mar agitado. Mas as geadas constantes garantiram a solidez dos caminhos marítimos. A julgar pela quantidade de provisões consumidas, 3 semanas devem ter se passado. Mais de uma vez, a demora contínua em alcançar o que tanto desejo, uma esperança que sempre me acompanha, trouxe lágrimas de dor aos meus olhos. Certa vez, o desespero quase tomou conta de mim e estive a ponto de consumir. Os pobres animais que me arrastavam haviam chegado ao topo de uma montanha com um esforço incrível, um deles morrendo de cansaço, e eu contemplava com angústia a imensidão do gelo diante de mim, quando de repente vi um minúsculo ponto escuro ao longe. Agucei os olhos para adivinhar o que era e explodi numa exclamação jubilosa ao ver um trenó e as proporções deformadas daquela figura conhecida. Com que ardor a esperança voltou ao meu coração. Lágrimas quentes escorreram dos meus olhos, embora eu as enxugasse rapidamente para não perder de vista aquela criatura infame. Mas as gotas ardentes continuaram a nublar minha visão e, finalmente, sob a emoção que me dominou, comecei a chorar. Não era o momento de me distrair. Desamarrei os arreios do cachorro morto, alimentei abundantemente os demais e, depois de descansar 1 hora, o que era essencial, embora tivesse ansioso para continuar, segui meu caminho. Ainda via o trenó ao longe. Nunca mais o perdi de vista, exceto quando alguma projeção das rochas geladas o escondeu. Ele estava ganhando terreno, e quando ao final de 2 dias me vi a 1,5 km do meu inimigo, temi que meu coração explodisse de alegria. Mas naquele momento, quando eu estava prestes a ultrapassá-lo, minhas esperanças foram subitamente frustradas e perdi todos os vestígios dele. Comecei a ouvir o rugido do mar, as ondas quebravam furiosamente sob o gelo e senti como elas aumentavam e se tornavam mais ameaçadoras e terríveis. Em vão tentei continuar, o vento aumentou, o mar rugiu e, como acontece com o tremendo choque de um terremoto, o gelo se abriu com um barulho estrondoso. Tudo acabou logo. Em poucos minutos, um mar agitado me separou do meu inimigo e eu me vi flutuando sobre um bloco de gelo que estava encolhendo a cada momento e preparando uma morte horrenda para mim. Assim se passaram horas terríveis. Vários dos meus cães morreram e eu estava prestes a sucumbir quando avistei o seu navio, que navegava preso pela âncora e me devolveu a esperança de viver. Eu não sabia que os navios se aventuravam tão longe ao norte
e fiquei surpreso ao ver isso. Rapidamente, destruí uma parte do meu trenó para fazer remos com ele e assim consegui, com enorme esforço, aproximar minha jangada improvisada do navio. Eu tinha decidido que se você seguisse para o sul, eu me entregaria à mercê dos mares, em vez de desistir do meu propósito. Eu esperava poder convencê-lo a me dar um barco com o qual eu ainda pudesse perseguir meu inimigo. Mas vocês estavam indo para o norte e me acolheram quando minhas forças já estavam esgotadas e quando meus múltiplos infortúnios me arrastavam para uma morte que ainda não desejo, pois minha tarefa está inacabada. Quando é que os espíritos que me guiam até o ser infame me permitirão desfrutar do descanso que tanto anseio? Ou devo morrer e ele sobreviver a mim? Se for assim, Walton, jure-me que não o deixará escapar. Jure para mim que você irá segui-lo e executar minha vingança matando-o. Mas posso pedir-lhe que assuma minha peregrinação, que sofra as dificuldades pelas quais passei? Não, eu não sou tão egoísta. Mas quando eu estiver morto, se ele aparecer, se os deuses da vingança o trouxerem diante de você, jure-me que você não o deixará viver. Jure-me que não triunfará sobre meus infortúnios e que não será capaz de tornar outra pessoa tão miserável quanto me fez. Ele é eloquente e persuasivo. Ele até conseguiu aquecer meu coração uma vez, mas tenha cuidado com ele. Sua alma é tão imunda quanto suas feições e cheia de maldade e traição. Não dê ouvidos a ele. Convoque William, Justine, Clerval, Elizabeth, meu pai e o infeliz Victor, e enfie a espada em seu coração. Estarei ao seu lado para dirigir o aço.